Beloved listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo from Brazil, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Amados ouvintes, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo, do Brasil, e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Que o Senhor os abençoe. Amados ouvintes, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de Língua Portuguesa, nos 2 últimos segmentos da explosão da palavra na cidade industrial de Thika, onde os 2 tremendos profetas do Senhor dispensaram para a Igreja, serviram para a Igreja um alimento delicioso, um pão vivo diretamente do trono de Deus, para amadurecer a Igreja, para vivificar a alma da Igreja, para prepará-la para a gloriosa e iminente vinda do Messias. No primeiro segmento, amados irmãos, o profeta do Senhor ministra a respeito da poderosa visão, aonde ele viu o céu em trevas e então a glória de Deus abriu a porta do céu e a glória de Deus começou a derramar para dentro do espaço e simplesmente expulsou as trevas sem nenhuma discussão. E o profeta do Senhor então pergunta: Igreja, quando a luz entra, as trevas têm que sair. O que vocês estão fazendo misturando trevas e luz? No segmento seguinte, foi bastante temível. Os tremendos profetas do Senhor falaram a respeito do fim desta dispensação. Eles ministraram para a igreja como que o Espírito Santo veio, como que foi iniciada a era da Igreja dos Gentios e a vinda do Espírito Santo, onde o próprio Senhor Jesus anunciou a vinda do Espírito Santo e, de fato, quando o Espírito Santo veio em Pentecostes, Atos capítulo 2, começou então a dispensação do Espírito Santo. E nesta ministração, amados irmãos, a parte realmente temível é que estes 2 mensageiros da eternidade estão agora anunciando o fim desta era, o fim desta dispensação e a saída do Espírito Santo da terra, onde ele vai subir juntamente com a Igreja Santa os gloriosos degraus que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer nos céus e vão permanecer no céu acima da terra até que a Igreja suba e entre. Então, amados irmãos, vamos seguir agora esta terceira sequência da poderosa explosão da palavra que aconteceu em Thika no dia 24 de fevereiro deste ano de 2019. Ecclesiastes chapter 3, 9 to 11. Eclesiastes capítulo 3, 9 a 11. What does the worker gain from his toil? Que proveito tem o trabalhador naquilo com o que ele se fadiga? I have seen the burden God has laid on man. Vi o trabalho que Deus impôs sobre os homens para com ele os afligir. He has made everything beautiful in his time. Ele fez tudo formoso ao seu tempo.
He has also set eternity in the heart of man. Ele também pôs a eternidade dentro dos corações dos homens. Yet they cannot fathom Entretanto, eles não podem descobrir what God has done as obras que Deus fez from beginning to end. desde o princípio até o fim. So he's saying Então ele está dizendo that the reason the Lord has flashed eternity, que a razão pela qual o Senhor fez piscar a eternidade, he has now flashed eternity ele agora deu um flash da eternidade to the nations of the earth. para as nações da terra. He's saying Ele está dizendo is because que é porque in the masterpiece, no plano original, the master plan no plano mestre of the creation of man, da criação do homem, when he created you, quando ele criou você, God was so wise. Deus foi tão sábio. He could see the end from the beginning. Ele pôde ver o fim desde o começo. And he knew the condition of the heart of man. E ele sabia a condição do coração do homem. The corruptibility. A corruptibilidade. That when it goes somewhere, De que quando ele vai a algum lugar, the heart becomes absorbed. o coração torna-se absorvido, envolvido. And then he said, E então ele disse: let me place a little void. deixe-me colocar um pequeno espaço vazio. Let me place a little space in the soul. Deixe-me colocar um pequeno espaço na alma. The soul of man. Na alma do homem. A little place in the heart. Um pequeno lugar no coração. That belongs only to me. Que pertence somente a mim. And that place in the heart, E este lugar no coração, he says, ele diz, he took eternity, ele colocou a eternidade, the longing for eternity, o anseio pela eternidade, the urge for eternity, a busca pela eternidade, the desire for eternity, o desejo pela eternidade, and he placed there. e ele colocou lá. And he's saying E ele está dizendo that at that place, que naquele lugar, nothing else under the sun nada mais debaixo do sol can satisfy the hunger of that spot. pode satisfazer a fome daquele espaço. That when you are hungry, Para que quando você estiver faminto, in that void there, lá naquele espaço lá dentro, when you are hungry, quando você está com fome, whether you eat an elephant, mesmo que você coma um elefante, it will not satisfy. não vai te satisfazer. Whether you get to drink water, what? Mesmo que você fique bebendo água e bebendo isso e aquilo, He's saying ele está dizendo, that place aquele lugar is reserved. é reservado. Reserved by God Reservado por Deus, for God. para Deus. And he's saying E ele está dizendo that only the finding of God, que somente encontrar a Deus, when you find God, quando você encontra Deus and the holiness of God, e a santidade de Deus and the eternity of God, e a eternidade de Deus, then that place can be satisfied. então aquele lugar pode ser satisfeito. He's saying Ele está dizendo that that is the reason que esta é a razão why he flushed eternity. por que ele fez piscar a eternidade. Because he's saying Porque ele está dizendo it is like when an aircraft has gone down que é como quando um avião cai and there is a recorder, a data center, a data device. e há um gravador,
Há um registro de informações. Há um local, uma caixa preta com as informações. It transmits. Este objeto transmite. And the people from the factory, E as pessoas, os fabricantes, they can come with another gadget and detect it. eles podem vir com uma outra ferramenta e detectar este objeto. Transmission. Transmissão. He's saying, Ele está dizendo, this data recorder este gravador de informações, is able to record that center of your soul. ele é capaz de registrar o centro da sua alma, Which has everything to do with eternity in you. que tem tudo a ver com a eternidade em você. And that because of that, E por causa disso, every man has capacity todo homem tem a capacidade to see eternity de ver a eternidade and recognize it e reconhecê-la and take it. e agarrá-la. Even the people of Thika, Até mesmo o povo de Thika, you have the capacity to recognize eternity vocês têm a capacidade de reconhecer a eternidade and take it. e agarrá-la. How powerful is our God? Quão poderoso é o nosso Deus! He's saying Ele está dizendo that there is a part in your soul que há uma parte em sua alma that when it sees this, que quando ela vê isso, it will say, ela vai dizer: I have to leave everything now. eu tenho que deixar tudo agora. I have to return to the Lord. Eu tenho que retornar para o Senhor. Because the time to go back home has arrived. Porque o tempo de voltar para casa chegou. But when he's saying about the citizenship, Mas quando ele está falando a respeito da cidadania, I want to read for you one thing here eu quero ler para vocês uma coisa aqui about your citizenship in heaven. a respeito da sua cidadania no céu. Turn with me the book of Colossians chapter 3. Abram comigo no livro de Colossenses capítulo 3. Hallelujah. Aleluia! Colossians chapter 3. Colossenses capítulo 3. The eternity with God. A eternidade com Deus. Since then, you have been raised with Christ. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Set your hearts on things above, ponham os seus corações nas coisas do alto, where Christ is seated at the right hand of God. onde Cristo está assentado à mão direita de Deus. Set your minds on things above, Coloque a sua mente nas coisas do alto, not on earthly things. não nas coisas que são da terra. For you died and your new life Porque morrestes, e a vossa nova vida is now hidden with Christ agora está escondida com Cristo in God. em Deus. When Christ, who is your life, appears, E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, then you also will appear with him in glory. então vós também sereis manifestados juntamente com Ele em glória. Now, based on the conversation we are having on citizenship, Agora, baseados na conversa que nós estamos tendo a respeito de cidadania, your citizenship, as we have seen here, a sua cidadania, como nós vimos aqui, number one, número 1, will define your identity. vai definir a sua identidade. Number one, define your identity. Número 1, define a sua identidade. Number two, Número 2, will define the country you come from. vai definir o país de onde você veio.
Number 2. Número 2. Will define the country where you come from. Vai definir o país de onde você veio. I know the Christians are beginning to understand the message. Eu sei que os cristãos estão começando a entender a mensagem. Because it says, will define your identity. Porque ele está dizendo, vai definir a sua identidade. Number 2. Número 2. It will define the country where you come from. Vai definir o país de onde você veio. In other words, Em outras palavras, the nation that you belong to. a nação à qual você pertence. In other words, Em outras palavras, your nationality. a sua nacionalidade. Am I speaking to somebody? Eu estou falando com alguém? First of all, can we look at that country? Primeiro de tudo, podemos ver este país? That nationality? Esta nacionalidade? The book of 1 Peter chapter 2, O livro de 1 Pedro, capítulo 2, verse 9. versículo 9. 1 Peter chapter 2, beloved people, 1 Pedro, capítulo 2, povo amado, verses 9 to 10. versículos 9 a 10. He says about your nationality. Ele fala a respeito da sua nacionalidade. 1 Peter chapter 2, verse 9 and 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. He's now talking about your nationality. Ele agora está falando a respeito da sua nacionalidade. But you are a chosen people, Vós, porém, sois povo escolhido, a royal priesthood, um sacerdócio real, a holy nation, uma nação santa, a people belonging to God, um povo que pertence a Deus, that you may declare the praises of Him a fim de proclamardes os louvores daquele who called you out of the darkness que vos chamou para fora das trevas, into the wonderful light. para a sua maravilhosa luz. Once you are not a people, Vós que antes não erais povo, but now you are the people of God. mas agora vós sois povo de Deus. Once you had not received mercy, Vós que não tinhais alcançado misericórdia, but now you have received mercy. mas agora alcançastes misericórdia. Do you understand your nationality? Vocês entendem a sua nacionalidade? The church in Thika. A igreja em Thika. Do you understand your nationality? Vocês entendem a sua nacionalidade? A holy nation. Uma nação santa. A people belonging to Jehovah. Um povo que pertence a Jeová. So number 3, Então, número 3, your citizenship a sua cidadania will determine your value systems. vai determinar o seu sistema de valores. In other words, Em outras palavras, what is most valuable to you? o que é mais valioso para você? Ai! Your citizenship A sua cidadania will determine vai determinar what is most valuable to you. o que é mais valioso para você. In other words, when you look at a people, Em outras palavras, quando você olha para um povo, if they are from Finland, se eles são da Finlândia, you can easily tell that these are Finnish people. você pode facilmente dizer que este é povo finlandês. The language they speak, A língua que eles falam, their life, their everything. suas vidas e tudo. So he's saying Então ele está dizendo that when you look at a people que quando você olha para um povo, based on their values, baseado nos seus valores, what is most valuable to them? o que é mais valioso para eles?
based on what is most valuable to them. Baseado naquilo que é mais valioso para eles. You can easily tell their nationality. Você pode facilmente dizer a nacionalidade deles. And I'm giving you the example E eu estou dando a vocês o exemplo that if you go to London que se você for a Londres and you meet Nigerians, e você encontra nigerianos, you will always find a little Lagos você vai sempre encontrar uma pequena Lagos lá, where you go and eat Nigerian food. onde você vai e come comida nigeriana. You'll see them wearing Nigerian dressing. Você os verá usando roupas nigerianas. If you meet Kenyans, Se você encontrar quenianos, you will go and say, these are Kenyans. você vai dizer, estes são quenianos. Because you'll find Kenyan dressing, Kenyan food, Kenyan language. Porque você vai encontrar roupa queniana, comida queniana, língua queniana. So your citizenship Então a tua cidadania defines what is most valuable to you. define o que é mais valioso para você. Your citizenship A sua cidadania defines your responsibilities define as suas responsabilidades regarding that country com relação àquele país where you belong. ao qual você pertence. Determines your duties in that country. Determina os seus deveres naquele país. Determines your behavior. Determina o seu comportamento. Determines your privileges. Determina os seus privilégios. Determines your lifestyle. Determina o seu estilo de vida. Determines how you dress. Determina como você se veste. Determines your life expectancy. Determina a sua expectativa de vida. Your citizenship A sua cidadania determines your life expectancy. determina a sua expectativa de vida. Determines your quality of life. Determina a sua qualidade de vida. Determines your stature even here on the earth. Determina a sua estatura até mesmo aqui na terra. In other words, Em outras palavras, even the church, até mesmo a igreja, even us the church, até mesmo nós, a igreja. if that is our citizenship Se aquela escada é a nossa cidadania, that God is displaying there, que Deus está mostrando lá, then that should determine everything now. então aquilo tem que determinar tudo agora. The life you live, A vida que você vive. what you value, O que você valoriza? how you talk, Como você fala? determine your longevity, Determina a sua longevidade, your quality of life. a sua qualidade de vida. Hey, should dictate Hey, deveria manifestar. the kingdom of God, O reino de Deus should dictate deveria determinar how you live on the earth here. como você vive aqui na terra. If your kingdom of heaven, Se o seu reino é o reino do céu, which is holy, o qual é santo, if you belong there, se você pertence àquele reino, then you should live holy here. então você deveria viver em santidade aqui. I want to share something very important about that kingdom. Eu quero compartilhar algo muito importante a respeito daquele reino. The king of that kingdom, O rei daquele reino and also e também the subjects of that kingdom. os súditos daquele reino. Outside there, I'll tell you why. E depois disso eu vou dizer a vocês por quê. I'm going to walk with you the fall in the church. Eu vou andar com vocês para mostrar a queda na igreja. Why they are preaching money Por que eles estão pregando dinheiro and they are lying to you.
E eles estão mentindo para vocês. But allow me first do the exploits of the kingdom. Mas permitam-me primeiro falar das grandes conquistas deste reino. And address the kingdom. E explicar o reino. Revelation chapter 19. Apocalipse capítulo 19. Verses 6 all the way to verse 9. Versículo 6 até o 9. Revelation 19. Apocalipse 19. Look at what he says, verse 6. Veja o que ele diz no versículo 6. Then I heard Então eu ouvi what sounded like a great multitude, uma voz como de numerosa multidão, like the roar of rushing waters, como o som de muitas águas, like loud peals of thunder shouting. como a voz de muitos trovões gritando. Hallelujah! Aleluia! For our Lord God Almighty reigns. Porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Let us rejoice Regozijemo-nos and be glad e alegremo-nos and give him glory. e demos-lhe glória. For the wedding of the Lamb Porque as bodas do Cordeiro has come, chegaram and his bride e a sua noiva has made herself ready. já se aprontou. Then he says, Então ele diz: fine linen, linho finíssimo, bright and clean, resplandecente e limpo, was given her to wear. foi dado a ela para vestir. Then he says, Então ele diz: fine linen o linho finíssimo stands for the righteous acts of the saints. representa os atos de justiça dos santos. Then the angel said to me, Então me falou o anjo: write, escreve, blessed are those who are invited bem-aventurados aqueles que são convidados into the wedding feast of the Lamb. para a ceia das bodas do Cordeiro. And he added E ele acrescentou that these que estas are the true words of God. são as verdadeiras palavras de Deus. What is the Lord saying here? O que é que o Senhor está dizendo aqui? He's saying Ele está dizendo that there is a citizenship. que há uma cidadania. And the Bible has already declared E a Bíblia já declarou our citizenship. a nossa cidadania. Now, Agora, he's saying ele está dizendo that the Bible has already declared que a Bíblia já declarou what your citizenship is. qual é a sua cidadania. And now, E agora, when I read about that kingdom quando eu leio a respeito daquele reino and this event e este evento that transmits the church que transmite, que traslada a igreja into that kingdom, para dentro daquele reino, what do I find? o que é que eu descubro? I find that there is a special day Eu descubro que há um dia especial, which the Lord has set apart. o qual o Senhor já separou. Nobody knows that day Ninguém sabe aquele dia or that hour ou aquela hora, except God the Father himself. exceto o próprio Deus Pai. So you can tell for yourself Então você pode dizer por si mesmo: who exactly is speaking with me. quem exatamente está falando comigo? God the Father himself. O próprio Deus Pai. He has set a special day Ele estabeleceu um dia especial. when he comes. Quando ele vem, He comes to take the bride. ele vem para levar a noiva. When the Lamb of God comes Quando o Cordeiro de Deus vem to take the holy church. para levar a Igreja Santa. And that day, E aquele dia, he has already called it ele já o chamou the day
O dia of the wedding of the Lamb of God. das bodas do Cordeiro de Deus. Follow me on this. Sigam-me nisto. Then he says Então ele diz that when that day arrives, que quando aquele dia chegar, there is one standard há um padrão that heaven uses. que o céu usa. He says, Ele diz: finest linen, linho finíssimo, bright and clean, resplandecente e limpo, was given the church. foi dado para a igreja. And he's saying E ele está dizendo that in this vision here, que nesta visão da escada aqui, I saw people climbing, eu vi pessoas subindo, wearing vestindo fine linen, linho finíssimo, finest linen, o linho mais fino, bright and clean. resplandecente e puro. So he's saying Então ele está dizendo that is the standard que este é o padrão for that kingdom. para aquele reino. He says Ele diz that your citizenship que a sua cidadania is not on the earth. não é da terra, It is up there, é de lá de cima, inside heaven. dentro do céu. And he's saying, E ele está dizendo for those going up there, para aqueles que estão indo lá para cima, the passport, o passaporte, the visa, o visa, is the finest linen, é o linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro. Can we look at a few communities of heaven? Podemos olhar algumas comunidades do céu, Those that live there now, aqueles que habitam lá agora, so you may understand this standard of the garment of righteousness. para que vocês possam entender o padrão destas vestes de justiça. Hallelujah. Aleluia! Turn with me, blessed people, to Revelation 19, the same. Abram comigo, povo abençoado, no mesmo Apocalipse 19. Revelation 19, verse 14. Apocalipse 19, versículo 14. It says, Ele diz: when the Lamb is now coming back to Jerusalem with the raptured saints, quando o Cordeiro agora está retornando para Jerusalém com os santos arrebatados, when the Lamb is coming back with you quando o Cordeiro está voltando com vocês, after the rapture, depois do arrebatamento, Revelation 19, verse 14, Apocalipse 19, versículo 14. that is one of the communities in heaven. Esta é uma das comunidades no céu. It says, Ele diz: the armies of heaven were following him, e seguiam-no os exércitos do céu, riding white horses, montando cavalos brancos, dressed in fine linen, vestidos de linho finíssimo, white and clean. branco e limpo. That is one community in heaven. Esta é uma das comunidades no céu. Another community in the nation you belong to Uma outra comunidade na nação a qual vocês pertencem is found in the book of Acts chapter 1. é encontrada no livro de Atos, capítulo 1. Acts chapter 1, blessed people, Atos, capítulo 1, povo abençoado, verses 10 to 11. versículos 10 e 11. Acts chapter 1. Atos, capítulo 1. And he says, E ele diz: they were looking intently up into the sky, e estando eles com os olhos fitos no céu, as he was going, enquanto Jesus subia. when suddenly two men dressed in white E eis que repentinamente 2 varões vestidos de branco stood before them. se colocaram ao lado deles. That is one other community living in heaven. Esta é uma outra comunidade vivendo no céu. Another community of heaven Uma outra comunidade do céu is Revelation 15, verse 6.
É Apocalipse 15, versículo 6. Revelation 15, verse 6. Apocalipse 15, 6. He says, Ele diz: out of the temple came 7 angels e saíram 7 anjos de dentro do santuário, with 7 plagues. que tinham os 7 flagelos, They were dressed in clean, shiny linen, vestidos de linho puro e resplandecente, golden sashes around their chests. e cingidos ao peito com cintas de ouro. Again, finest linen, Novamente, linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro. Another community, Revelation chapter 7, Outra comunidade, Apocalipse capítulo 7, verse 9. versículo 9. He says, Ele diz: after this I looked, e depois destas coisas eu olhei, and there before me e eis que diante de mim was a great multitude havia uma grande multidão that no one could count, que ninguém podia enumerar, from every nation, de todas as nações, tribe, tribos, people, povos and language, e línguas, standing before the throne de pé diante do trono and in front of the Lamb. e diante do Cordeiro, They were wearing white robes. vestidos de vestiduras brancas. Another community, Uma outra comunidade, another community, uma outra comunidade, Revelation 7, Apocalipse 7, 13, 14. 13 e 14. Then one of the elders asked me, Então um dos anciãos me perguntou: one of the elders asked me, these in white robes, who are they? Então um dos anciãos me perguntou: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são eles? And where did they come from? E de onde eles vieram? I answered, E respondi-lhe: sir, meu senhor, you know. tu sabes. And he said, E ele disse: these are they who have come out of the great tribulation, estes são aqueles que vieram da grande tribulação and they have washed their robes. e lavaram as suas vestiduras. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. And their robes E as suas vestes is finest linen, é o linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro. You can go to Revelation 4 verse 4. Você pode ir a Apocalipse capítulo 4, versículo 4. So what am I saying here? Então, o que eu estou dizendo aqui? I'm saying Eu estou dizendo to the church in Thika para a igreja em Thika and the church globally e para a igreja globalmente that I have seen the coming of the Messiah que eu vi a vinda do Messias and the stairs of eternity, e os degraus da eternidade, the stairs of everlasting life. os degraus da vida eterna. They have been lowered, Eles foram baixados. and he's saying, E ele está dizendo but your citizenship que a sua cidadania is not of this world, não é deste mundo, it is of heaven. ela é do céu. Therefore, Portanto, prepare yourselves preparem-se for the kingdom of heaven, para o reino do céu, which is now near. que agora está próximo. But he's saying Mas ele está dizendo that all communities que todas as comunidades of that kingdom, daquele reino, they wear eles vestem finest linen, linho finíssimo, bright and clean. resplandecente e puro. Hallelujah! Aleluia! Now, Agora, who are these? quem
são estes that he shows me que ele me mostra going up? subindo? Who are they Quem são eles that the Lord shows me que o Senhor me mostra going up? subindo? Blessed people, Povo abençoado, the people of Central o povo da província central, and Thika, e fica the city. a cidade. The Lord Yahweh, O Senhor Yahweh, he already established Ele já estabeleceu for you para vocês a glorious kingdom. reino glorioso. And when the Messiah came, E quando o Messias veio, the Messiah said, o Messias disse: repent, arrependam-se, for the kingdom of God is near. porque o reino de Deus está próximo. And he said, E ele disse: unless a man be born again, se alguém não nascer de novo, he cannot see ele não pode ver the kingdom of God. o reino de Deus. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, muito amada Igreja de Cristo nas nações de língua portuguesa, que tempos gloriosos são estes, quando finalmente o Senhor Deus enviou para a igreja que estava perdida no deserto deste mundo, que perdeu o rumo de casa, que perdeu totalmente a referência dos padrões celestiais, da vida que Deus nos deu em Jesus Cristo, perdeu totalmente a referência da verdadeira redenção que o nosso Criador nos deu em Cristo Jesus nosso Senhor, através da sua cruz e do seu sangue, através da sua morte e da sua ressurreição. Amados irmãos, a palavra de Deus é muito clara, que em Romanos 6, ele fala claramente que foi crucificado com Jesus o nosso velho homem. E o corpo do pecado foi destruído. Amados irmãos, na cruz de Cristo, Deus pôs um fim à nossa velha natureza pecaminosa. Em um outro ensino, os tremendos profetas do Senhor ministraram que depois que Adão caiu, depois que ele pecou, ele não gerou mais filhos conforme a imagem de Deus. Ele gerou filhos conforme a sua própria imagem, ou seja, a imagem da queda. Mas em Jesus Cristo, Deus restaurou a nova criação, a criação original, o homem que ele criou, a imagem e semelhança dele mesmo, e que agora em Cristo, através da sua morte, ele aniquilou esta velha natureza, a imagem do pecado. E quando ele ressuscitou, ele nos gerou de novo a sua própria imagem, e agora nós somos novas criaturas, agora filhos de Deus, cidadãos da pátria celestial. E Hebreus 11, ele diz que é por isso que Deus não se envergonha de se chamar o nosso Deus, porquanto ele nos preparou uma cidade. Então, amados irmãos, a pergunta agora é: temos sido a imagem e semelhança do Deus Santo? Temos manifestado em nossas vidas o caráter e a identidade da nova criatura do céu, cidadã da pátria celestial? Porque se fazemos parte agora
Somos filhos de Deus e fazemos parte do reino de Deus. Nós sabemos que este Deus é santo e este reino é santo. Então, é um povo que manifesta em suas vidas a luz da santidade e da justiça de Deus. E justamente por causa desta vida que há em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de, como o sal é poderoso para que com uma pequena pitada ele pode mudar o sabor de uma panela inteira de carne. Quanto mais a luz de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, nos levando a uma santidade absoluta, conforme o Senhor planejou em Cristo Jesus para nós. E então, agora, nós somos filhos de Deus, filhos da luz, cidadãos da Jerusalém Celestial. Amados irmãos, esta é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo agora para a igreja. Examine-se a si mesmo. Você segue os padrões terrenos e mundanos, ditados pelo príncipe deste mundo, pelo Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos, o mundo perdido e a igreja seguindo o mundo dentro da igreja? Ou nós temos preservado o Espírito Santo de Deus e a nossa salinidade, a santidade que restringe o pecado deste mundo, porque a luz que há em nós restringe as trevas que estão neste mundo. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, vamos nos examinar a nós mesmos. Chegou o momento de assumirmos a nossa identidade celestial, de assumirmos a nossa semelhança, a nossa geração, nova geração, gerados de novo agora à imagem e semelhança de Deus. E agora, à medida em que o tempo da partida desta terra para entrar no reino do nosso Pai se aproxima, e o Senhor envia estes dois tremendos profetas do Senhor para mostrar para a igreja de Cristo neste tempo que há um padrão que determina os verdadeiros filhos de Deus, a verdadeira igreja de Cristo. E amados, ele vai em vários grupos mostrando que o padrão do céu é um único padrão para todos. É linho finíssimo, resplandecente e puro. E da mesma forma, ele transfere isto para a terra e diz: aqueles que vão entrar no céu, eles não refletem mais a imagem do mundo. Eles não querem mais se parecer com o mundo. Muito pelo contrário, eles estão andando na contramão do mundo. Eles estão cobrindo os seus corpos, que são o templo santo do Espírito Santo. Eles estão se vestindo com honra e com dignidade, como está escrito na Bíblia a respeito dos sacerdotes. Então, este é um tempo em que a igreja também, fisicamente, ela vai manifestar vestes santas. Um padrão para todo o povo de Deus neste tempo, porque há um só Espírito. E este Espírito está transmitindo a mesma mensagem, sem contradições. As filhas de Deus e os filhos de Deus devem se vestir com dignidade e honra. Vestes longas, cobrindo seu corpo e de forma nenhuma marcando o corpo para que não gere pecado naqueles que vêm. Então, amados irmãos, é um tempo de realmente de examinarmos a nós mesmos. Se de fato somos filhos de Deus, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em nós.
Em Romanos 8, do versículo 5 ao 17, ele fala claramente que se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando nele, esse tal não é dele. Então, amados irmãos, ninguém verá o reino de Deus se não tiver nascido de novo e com o Espírito Santo habitando em nós. E este mesmo Espírito Santo é quem está instruindo e conduzindo a igreja agora para manifestar a sua identidade celestial. Eu gostaria de repetir o seríssimo alerta, o anúncio solene que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh fizeram na reunião de avivamento, de explosão da palavra, em Thika, no dia 24 de fevereiro do ano de 2019. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, ouçam o clamor do céu. Chegou a hora para definitivamente abraçarmos a justiça e a santidade de Deus, porque a gloriosa escada do céu já está no céu, e esta escada está anunciando para a igreja, está anunciando a partida do Espírito Santo. Quando a Igreja Santa for retirada, o Espírito Santo irá com ela. Então a pergunta é essa, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa: quem vai querer ficar para trás? Quem vai querer ficar fora da eternidade com Deus? Porque os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, eles foram enviados para preparar o caminho do Senhor. Eles foram enviados para restaurar o altar do Senhor. Eles foram enviados para preparar a igreja de Cristo para o arrebatamento. E agora, estes dois tremendos mensageiros da eternidade, enviados pelo próprio Senhor Deus para despertar a humanidade, eles agora estão anunciando o fim desta era, o fim desta dispensação. E eles estão bem aqui agora, amados irmãos, anunciando, trombeteando aos quatro cantos da terra a vinda do Messias e a partida da Igreja Santa desta terra. Amados irmãos, o anúncio está sendo dado e trombeteado nos quatro cantos da terra. O fim desta dispensação chegou. O fim desta era chegou. Aquele que desceu do céu para habitar na Igreja Santa, agora estará sendo retirado com a Igreja Santa. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, hoje é um anúncio muito especial. O anúncio hoje é: os dois mensageiros da eternidade estão anunciando a partida do Espírito Santo desta terra e o fim da dispensação da Igreja dos Gentios, o fim da era cristã. Amados irmãos, nós sabemos que a Igreja Santa, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra, ela é a santa habitação do Espírito Santo de Deus. Então, este Espírito Santo que habita em nós, que desceu do céu, é Ele que ilumina as trevas deste mundo. É a santidade desta igreja que não deixa o pecado tomar conta de uma vez por todas. Então, amados irmãos, nós sabemos, porque está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que
Aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo for retirado juntamente com a igreja, esta terra mergulhará em trevas profundas. O céu estará fechado. Não adianta clamar, não adianta buscar. O tempo terá acabado. Então, amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, os mensageiros da eternidade estão anunciando agora. Muito brevemente, o Espírito Santo estará se retirando da terra. Muito brevemente, toda a terra mergulhará em densas trevas. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E todos, está escrito no livro do Apocalipse capítulo 13, todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, vão se dobrar diante dele. Então, amados irmãos, este é um anúncio muito, muito terrível para aqueles que estão andando na terra neste dia. Porque a Bíblia diz que aqueles que não forem arrebatados, aqueles que não forem considerados dignos do reino de Deus, porque o sacrifício de Jesus foi um sacrifício inimaginável para nos dar uma redenção plena, para capacitar a nova criação em Cristo Jesus a viver em santidade absoluta e zero tolerância ao pecado. Então, amados irmãos, aqueles que não crerem neste sacrifício para santificá-los totalmente, aqueles que não crerem no poder deste preciosíssimo sangue do Cordeiro de Deus para nos purificar de todo pecado e nos dar vida eterna, a própria vida de Deus, que é o Espírito Santo em nós, eles vão ficar para trás e vão adorar o diabo. Amados irmãos, nós estamos vivendo tempos únicos, por isso a Igreja de Cristo tem que despertar agora. Amados povos e nações de língua portuguesa, nós sabemos que quem anunciou a vinda do Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus, quando ele avisou: não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus, e ele estará convosco e habitará em vós. Mas agora, amados irmãos, estão andando entre nós dois mensageiros da eternidade, dois tremendos profetas do Senhor, como não há nenhum outro sobre a terra. E eles estão anunciando agora a partida do Espírito Santo. Eles estão anunciando agora a partida da Igreja Santa. Eles estão anunciando agora o fim desta era. Eles estão anunciando agora a destruição da terra, como está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 7 a 13. E então, depois do arrebatamento, estes dois mensageiros vão executar a missão determinada no livro do Apocalipse, capítulo 11. A partir do versículo 4, ele diz: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Versículo 6. Elas têm autoridade
para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantas quiserem. Então, amados irmãos, são estes os que estão agora aqui, avisando a igreja para não ficar na terra. Avisando a igreja que o tempo chegou para ela tomar uma decisão, se ela verdadeiramente vai abraçar a santidade e a justiça de Deus que nos foram dadas em Cristo Jesus na cruz do Calvário, ou se ela vai amar o mundo, a carne, a sua vida na carne e vai permanecer aqui para serem destruídos. Amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo, o nosso Deus é um Deus sério, Ele é um fogo consumidor, Ele vai consumir os inimigos, e entenda-se por inimigos o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 27. São considerados inimigos de Deus todos aqueles que não aceitam o reinado dele sobre eles, todos os que não se submetem a Jesus Cristo. O quem não está com ele é contra ele. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 7 a 10, ele diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, quando foi crido entre vós o nosso testemunho. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13, ele diz: visto que todas estas coisas hão de ser assim destruídas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amados irmãos, o Senhor nos exorta solenemente no livro do Apocalipse, capítulo 3, nos versículos 15 e 16. Ele avisa solenemente que ele não tolera a mornidão. Os mornos serão vomitados para fora. E ele diz: quem dera você fosse frio ou quente, mas não seja morno. E esta mornidão, amados irmãos, é esta mistura mortal da igreja apóstata. São aqueles que tentam adorar a Jesus e a Baal, a amar o mundo e querer o céu. Amados, é impossível esta mistura. Deus não tolera. Jesus vai vomitar a apostasia, os apóstatas, para fora da sua boca.
Então, amados irmãos, o anúncio hoje é este: o Espírito Santo vai se retirar em breve. E se ele vai se retirar, é porque a Igreja Santa vai se retirar em breve. O fim desta dispensação, o fim desta era chegou. E dará início então a dispensação das trevas e do juízo de Deus. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, o dia do arrependimento é hoje. O dia de mudar o nosso rumo, de mudar a nossa vida, de abandonarmos o pecado, de abandonarmos o mundo e nos prepararmos para o reino de Deus. É hoje. Shalom.